dúvida de que a realidade que nos cerca, ela tem alguma influência sobre nós. Não podemos aceitar e acreditar que o homem é produto do meio. Isso é uma declaração ateísta. Mas também não podemos ir para outro extremo e pensar que a nossa realidade, a nossa história, a nossa relação familiar, a maneira como nós fomos educados, as pessoas com quem nós nos relacionamos, as diferenças e as dificuldades que a cultura do nosso tempo e a sociedade tem, os desafios próprios do século XXI, não tenham algum tipo de influência em nós, às vezes até mesmo imperceptíveis por nós. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos que homens de Deus, fiéis, piedosos, que queriam servir a Deus realmente, que amavam a palavra de Deus, cometeram muitos erros, gravíssimos erros na sua época, mas que na época em que eles viviam, aqueles erros não eram considerados socialmente e culturalmente tão graves assim, mas eram graves. Por que eu sei que eram graves? Porque o que me diz se tais coisas são graves ou não é a época em que eles viveram, ou a época em que eu vivo, mas a Escritura, que é permanente e interpreta toda a história da humanidade e interpreta todas as realidades. Então, quando nós olhamos para a nossa época, nós vemos que somos tentados o tempo todo a ter um cristianismo superficial, um cristianismo que se restringe apenas a vir à igreja, a ter certas ações da igreja, e o diabo tem enganado muitos crentes, ou supostos crentes, fazendo uma maquiagem de crente, colocando jeito de crente, fala de crente, mas que na verdade não tem uma vida de crente no dia a dia. E isso tem trazido, sem dúvida alguma, uma dificuldade imensa na saúde da igreja. Quando eu digo a igreja, eu não estou apenas me referindo à nossa igreja, mas à igreja de Cristo espalhada pelo mundo. Esses conceitos imediatos, esse materialismo, essa busca por ter as coisas, por conquistas, a facilidade de se obter coisas que em gerações passadas não era desta maneira, tudo isso tem trazido a nós uma visão de cristianismo semelhante, onde nós consideramos na prática o cristianismo como algo superficial, como algo imediato, como algo que deve satisfazer as minhas vontades, e se não satisfizerem as minhas vontades, eu devo desprezar ou até mudar de igreja, que possa me trazer algum tipo de satisfação imediata. Mas quando nós observamos esse canto da sereia, que é do nosso tempo, o que quer dizer com isso? Como as sereias na mitologia cantavam e os marinheiros eram atraídos pela beleza delas e depois eram levados para o fundo do mar e ali mortos, segundo as lendas, as mitologias, também muitos têm caído no canto da sereia do nosso tempo, têm achado que são coisas belas, coisas maravilhosas, que trazem de fato felicidade a nós, mas na verdade não trazem nenhum tipo de felicidade, traz destruição, traz angústia e traz juízo de Deus. O Senhor Jesus falou sobre o juízo e ele citou Noé. Ele diz que assim como nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Ele está falando com respeito à sua volta, ao dia em que ele voltará para julgar todos os homens, no dia do juízo. Ele diz: assim como foi nos dias de Noé, assim também será no dia do Filho do Homem. E ele diz: comiam nos dias de Noé, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Lucas 17, verso 26 e 27. O que o Senhor Jesus está dizendo nesse texto é que aquele juízo de Deus lá através do dilúvio, ele apontava para o juízo final. Assim como aquelas pessoas que ouviram
Noé pregando e dizendo a eles que se arrependessem, porque Deus haveria de exercer juízo sobre eles, e eles não acreditaram. Eles continuaram a viver as suas vidas pecaminosas da mesma maneira, como o próprio Senhor Jesus disse: comiam, bebiam e davam-se casamento, construíam uma sociedade, uma cultura conforme as suas próprias vontades pecaminosas, ao ponto que Deus quis destruí-los completamente. Assim também o Senhor Jesus diz que será até a sua volta. Os homens vão viver na sua perversidade, vão continuar praticando pecados contra o Senhor. Se você ler Apocalipse, é dito isso. Deus manda flagelos, Deus manda sinais da sua ira, e os homens continuam desobedecendo, continuam blasfemando, continuam na incredulidade. Mas o Senhor Jesus diz que assim também como nos dias de Noé, em que ele entrou com a sua família na arca, e o juízo de Deus veio sobre o restante da humanidade, e não havia mais lugar de arrependimento para eles, apenas a destruição, assim também será no dia em que Cristo voltar para estes que não se arrependem. De tal maneira que quando nós olhamos para esse alerta de Jesus, essa exortação, nós devemos agora olhar para o texto lá de Gênesis capítulo 6, que nos narra sobre esse homem cheio de graça e que andava com Deus, que é Noé. Mas a Bíblia, quando fala desses personagens históricos como Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Davi e outros, a Bíblia não tem a intenção jamais, irmãos, de destacar essas pessoas. A Bíblia não tem heróis, a Bíblia não apresenta homens perfeitos, a Bíblia não apresenta homens que devem ser imitados em todas as áreas da vida que eles viveram. Não, a Bíblia apresenta um único homem perfeito, um único exemplo e padrão absoluto: Cristo. Esses homens de Deus se tornaram importantes porque eles serviram ao plano redentor de Deus e eles apontavam para Cristo. Da mesma maneira, irmãos, a nossa importância individual e a nossa importância como igreja não está em nós, não está em nossa habilidade, em nossos dons, ou no que nós fazemos na igreja ou fora da igreja. Isso não tem valor algum. O valor que essas coisas todas têm e nós temos é Cristo Jesus. É Ele que traz significado, é Ele que traz sentido, é Ele que traz importância para os nossos atos. Podemos fazer e devemos fazer muitas coisas para servir ao Senhor, mas elas todas só servem se forem para a glória de Cristo. Se for para a nossa glória, não tem valor algum. Então, quando nós olhamos para Noé, nós não temos aqui, eu não tenho aqui a intenção de destacar Noé como personagem que devemos exaltar. Não, nem ele aceitaria tal coisa, mas mostrar algumas coisas que o texto nos mostra sobre Deus na vida de Noé e no tempo que Noé viveu. Quando nós olhamos o capítulo 6, é importante mencionarmos os capítulos anteriores. Capítulo 1 e 2 de Gênesis, livro que foi escrito por Moisés para o povo de Israel que havia saído do Egito. Ele narra no capítulo 1 e 2 a criação. Ele mostra como Deus criou o homem e a mulher perfeitos e como eles deveriam glorificar a Deus no jardim. O jardim era um lugar de encontro com Deus, lugar de adoração. Eles deveriam dominar tudo isso para a glória do Senhor e deveriam multiplicar para a glória de Deus. No capítulo 3 nós vemos a queda do homem e da mulher. Nós todos sabemos como isso ocorreu. E eles desobedeceram a Deus. Eles trocaram o andar com Deus por folhas de figueira. Eles desprezaram o andar com Deus para acreditar nas mentiras de Satanás. Quiseram ser igual a Deus. O orgulho dominou os seus corações. E por causa disso eles foram expulsos do jardim, da presença do Senhor. Mas lá no jardim ainda Deus prometeu a eles um redentor, uma semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E quem cresce nesta promessa seria salvo. Quem cresce que Deus iria providenciar um descendente que pudesse vencer Satanás e derrotá-lo completamente e pagar a dívida, seria salvo. E aí então nós vemos no capítulo 4 de Gênesis
nós vemos aí os descendentes de Caim, depois que Caim matou Abel, nós vemos que eles povoaram a terra, eles criaram a metalurgia, eles criaram a urbanização, alguns tiveram mais do que uma mulher, eles quebraram as ordens de Deus de ter uma só mulher, começaram a formar famílias contrárias ao que Deus havia estabelecido. E aí no capítulo 5, nós temos os descendentes de Sete, que nasceu de Adão, e saiu Enos, e aí começou-se a invocar o Senhor. E aí, dentre eles, nós temos Enoque, no verso 24 do capítulo 5, esses que andaram com Deus, andaram conforme a sua palavra. Mas no capítulo 6, que é o texto que nós vamos expor, nos fala que multiplicou-se os homens na terra, o verso 1, e nasceram filhas, e os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus aqui? São os descendentes de Sete do capítulo 5, são aqueles que andaram na aliança. Eles começaram a casar-se com as filhas de Caim, começaram a ter casamento misto, e com isso famílias foram formadas a partir de um casamento misto, luz e trevas unidos. E aí a luz, os crentes começaram a perder sua identidade, começaram a absorver a cultura daqueles ímpios descendentes de Caim, a tal ponto que houve uma perversidade na humanidade, de tal maneira que Deus quis destruir toda a humanidade, pois houve um tempo semelhante ao tempo que haverá quando Cristo estiver por vir, que tornou-se insuportável para Deus. E aí então o Senhor diz que ele se arrependeu. Não entenda que Deus se arrependa como nós, é uma linguagem humana para dizer que Deus sentiu tristeza e ira contra o homem que ele criou, a tal ponto que ele sentiu desejo de destruir toda a humanidade. Mas sabe por que ele não fez isso? Porque certamente ele lembrou da sua promessa em Gênesis 3,15, da semente da mulher, pois se ele destruísse toda a humanidade, não haveria redenção para o homem, não haveria possibilidade de Cristo se encarnar. Então o texto nos fala, no verso 8, que Noé achou graça diante de Deus. Deus quis, através de Noé, recomeçar a humanidade. Então Noé não era um homem especial, no sentido dele mesmo, mas um homem agraciado pelo Senhor, e ele apontava para aquele que iria redimir o povo de Deus, que é Cristo. Assim como Noé, depois do dilúvio, recomeça a humanidade, assim também Cristo recomeçou a humanidade através da graça de Deus. Quando nós nascemos de novo, nós pertencemos a uma nova humanidade, nós pertencemos a uma nova realidade, como está em Efésios capítulo 2, verso 10, nós somos feituras de Deus, criados segundo a sua imagem, em Cristo Jesus. Mas vamos ver alguns aspectos aí dentro desse contexto. Veja aí o verso 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo. Como eu já mostrei aos irmãos, o cenário aqui por trás dessa declaração acerca de Noé são os efeitos da queda, onde os filhos de Deus e os filhos de Caim, as filhas de Caim se misturaram e a humanidade se perdeu nesse processo. Se você observar o verso 3, diz que Deus haveria de tolerar esses homens ainda 120 anos. Significa que durante 120 anos, Noé, enquanto construía a arca, ele pregava para os homens para que eles se arrependessem. Deus deu tempo para que os homens, para que a humanidade da época pudesse se arrepender, mas eles não quiseram se arrepender.
Mesmo diante de uma humanidade tão pervertida, ao ponto de ter apenas uma família fiel ao Senhor. Você já imaginou uma só? Não era uma igreja, não era um povo, era uma só família. E dessa família ainda tinha um Cã, que não era crente, embora entrou na arca, depois ele se mostra ímpio. Nem todos os três, nem os 3 filhos de Noé, nem todos eram crentes. Cã não era crente. Então, de toda a humanidade, nós vemos aqui Deus preservando esse homem. Se você olhar o capítulo 5, verso 32, quando se fala desses homens de Deus que andaram na aliança, termina falando de Noé e dizendo que ele gerou Sem, Cã e Jafé, ou seja, o assunto principal aqui, tudo foi construído no capítulo 5 ao capítulo 6 para falar deste homem que achou graça diante do Senhor. Se você olhar o capítulo 5 de Gênesis, verso 28 e 29, diz assim: Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Lameque, quando teve Noé, ele pensou que Noé fosse o descendente da mulher que resmagaria a cabeça de Satanás, lá em Gênesis 3,15, e removeria as maldições da terra. O que Lameque pensou é que Noé fosse Cristo, quando ele nasceu, o filho da promessa. Mas na verdade Noé não era o Cristo, não era o descendente prometido, mas Noé apontava para Cristo. Noé é chamado um tipo de Cristo, ou seja, a vida dele, o que aconteceu com ele, apontava para Cristo. A arca também, no qual Noé e a sua família entrou, o próprio Senhor Jesus também disse que apontava para ele, porque a arca salvou eles do juízo de Deus. Assim também, quando nós estamos em Cristo Jesus, estamos salvos da ira de Deus. Ou seja, nós estamos cheios de Cristo aqui nesse capítulo 6. E aí esse texto nos fala que Lameque tinha essa esperança de ter um descanso. Se você observar nesse texto aí, do capítulo 5, verso 29, diz que este vai nos tirar as maldições desta terra que o Senhor amaldiçoou. O que Lameque tinha de esperança? O descanso. Ele esperava que Deus haveria de remover as maldições da queda da terra e restaurar a terra para nela habitar, através desse descendente que era Noé. Da mesma maneira, nós cremos que Cristo é o verdadeiro descendente da mulher que esmagou a cabeça de Satanás, e que ele vai remover todas as maldições desta terra para nós termos um descanso. O que nós desejamos é o mesmo que Lameque desejava, só que Lameque não sabia que Noé não era o Cristo. A mesma fé que Lameque teve é a mesma fé que nós temos em Cristo Jesus. A mesma esperança que Lameque tinha acerca da restauração de todas as coisas, também é a mesma esperança que nós temos em Cristo Jesus. Só que nós temos vantagens em relação a ele, muitas vantagens, porque Lameque tinha poucas informações quando ele declarou isso. Mas nós temos toda a escritura, nós temos toda a história, nós sabemos que Cristo veio, morreu na cruz, ressuscitou, está à destra do Pai, e só falta ele voltar, só falta isso. Todo o resto ele já fez. Então a nossa esperança é muito maior e muito mais conclusiva do que a de Lameque, mas o conteúdo da nossa fé é a mesma de Lameque e a mesma de Noé, que achou graça diante do Senhor. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos aí um claro contraste entre a vida de Noé e a vida desta humanidade caída. Nós vemos que Noé não se permitiu corromper com aquilo que ele vivia. Noé vivia em meio a toda uma humanidade rebelde ao Senhor. Imagine uma humanidade como a nossa, só que mais
restrita a um espaço menor que o nosso, de população menor, mas calcula-se que tinha quase 1 bilhão de pessoas naqueles dias. Então Noé, diante de toda uma população mundial como esta, e naqueles dias, se você observar a narrativa do texto, os continentes que hoje são separados eram uma só porção de terra, que é chamado pelos cientistas de Pangeia, e o dilúvio é que separou o continente americano do africano, do europeu. Então os homens viviam mais próximos ainda uns dos outros, havia uma sociedade, uma cultura ainda mais unificada para o mal. Mesmo com tudo isso, Noé não desviou-se do Senhor. Noé continuou firme, e o texto fala que esse homem que achou graça diante do Senhor, diz que ele andou com Deus. No verso 9 diz que Noé andava com Deus. Esse verbo andava aí traz a ideia de Noé caminhar com o Senhor, mas como resultado do caminhar de Deus com ele. Antes de falar desse verbo, Noé era um homem que achou graça diante de Deus, e ele andava de acordo com a aliança. De que maneira? Noé era um homem que tinha uma só esposa. Ele não tinha mais de uma esposa, como os demais da sua época. Noé tinha filhos criados na aliança, embora cantem esse desviado, ele criou seus filhos na aliança. Noé era um homem que temia ao Senhor, que nós chamamos de mandato espiritual. Ele cultuava ao Senhor e ele andava com Deus. Noé era um homem de uma extrema cultura, porque foi capaz de fazer um navio naqueles dias, na antiguidade, de 180 metros com 3 andares, para suportar um dilúvio global. Olha, não dá para a gente imaginar. Noé era muito mais gênio que Einstein. Noé conseguiu fazer um navio para suportar um dilúvio global que separou continentes, com as pressões oceânicas, as marés, os tsunamis globais, em que as águas cobriram os picos mais altos. O Monte Everest foi coberto pelas águas do dilúvio, e mesmo assim esse navio de madeira suportou tudo isso. O Titanic não suportou um iceberg, mas o navio feito por esse homem, esse gênio da engenharia naval, que fez tudo isso para a glória de Deus, sozinho com a sua família, durante 120 anos, para suportar algo assim. Você pode dizer, mas Deus falou para ele como tinha que fazer. Eu duvido que você, se Deus falasse para você as medidas certas de cada madeira, de cada parte, você conseguiria fazer o que Noé fez. Eu acho que não teria um gênio aqui igual Noé. Se tivesse, seria conhecido pela humanidade do nosso tempo. Esse homem desenvolveu toda a sua vida para a glória de Deus. Sua vida pessoal, relação com Deus, sua vida conjugal, sua vida familiar e sua vida cultural. Significa que nós, ao vivermos com o Senhor, nós devemos glorificá-lo através do casamento, através da família, através do nosso trabalho. Nós devemos fazer tudo isso para a glória dele. Nós não podemos nos acomodar diante das coisas que estão ao nosso redor, ou se acomodar à realidade dos ímpios, mas devemos ser homens e mulheres excelentes. Você quer uma mensagem encorajadora para você? Seja o melhor que você pode ser na sua profissão. Não seja o melhor que você pode ser para ganhar dinheiro, isso é o que o ímpio pensa. Mas seja o melhor que você pode ser para a glória de Deus. Se você vier a ser abençoado financeiramente, amém. Mas se você não vier a ser abençoado, reconhecido na sua profissão, remunerado devidamente na sua profissão, o que importa é que você está sendo realizado ao fazer a vontade de Deus. Deus está sendo glorificado. E eu te pergunto, que dinheiro do mundo que paga a vida e o prazer de se fazer algo para a glória de Deus? De fazer as coisas mais simples, as mais complexas, para a glória dele. Faça o melhor que você puder, desde as coisas mais simples, como varrer uma casa ou lavar um carro, seja o que for, faça tudo para a glória dele.
É isso que Noé fez. E ele era um homem agraciado por Deus. A graça de Deus o alcançou e transformou a sua vida. E o texto fala que ele por ser agraciado diante do Senhor, ou seja, ele não foi alvo da ira de Deus. Por que ele não foi alvo da ira de Deus? Porque Noé acreditava na semente da mulher, Gênesis 3,15, assim como seu pai acreditou, Lameque. E porque ele acreditava em Jesus, que viria um dia para redimir a terra, ele foi agraciado. Assim também nós somos agraciados, não porque somos melhores do que os ímpios, não, nós somos todos o mesmo barco, mas somos agraciados para crermos em Cristo Jesus como nosso Redentor, e reconhecermos que somos culpados, e que a única maneira de sermos perdoados é através de Cristo. Assim também Noé fez. E como resultado disso, o texto fala que esse homem, a história de Noé, era um homem justo e íntegro. Isso quer dizer, ele era um homem justo, no sentido de que ele era justificado pela graça em Cristo Jesus, pela fé. Ele creu em Jesus, ele creu na promessa da vinda de Cristo, e ele foi salvo. Não é assim que nós somos salvos? Não é isso que Paulo diz em Romanos 5, quando cita Abraão, no capítulo 4 de Romanos, e diz que Abraão creu na promessa e por isso foi salvo, e depois ele fala que nós somos justificados por meio de Cristo, porque cremos em Cristo e temos paz com Deus. É a mesma fé. E aí depois diz que ele é íntegro. Essa expressão íntegro traz o sentido de que Noé servia a Deus na integridade da sua vida. Aí um negócio que eu falo há 10 anos aqui. Servir a Deus em todas as áreas da vida. E o primeiro lugar onde nós servimos a Deus é no coração e na mente. Noé era um homem que tinha convicções fortes. Você acha que Noé era pressionado a mudar de opinião? Você acha que Noé durante 120 anos não foi zombado pelos seus contemporâneos? Você acha que Noé teve vida fácil para fazer o que ele fez? Você acha que não foi triste para Noé saber que todo o restante da humanidade iria perecer por causa da sua incredulidade? O vizinho, o amigo que cresceu com ele, os parentes que morreram na incredulidade, mas mesmo assim Noé amava mais o Senhor do que os seus vizinhos, do que os seus amigos, porque ele sabia que apesar de se compadecer desses que haveriam de perecer, Noé sabia que Deus era justo. As convicções da mente, do coração de Noé o levaram a enfrentar o mundo, assim como Martinho Lutero, quando disseram a ele que o mundo todo estava contra ele, ele disse o quê? Pois eu estou contra o mundo todo. Os crentes hoje não aceitam, não suportam uma pressãozinha no trabalho, não suportam uma pressãozinha na escola, não suportam uma zombaria de colegas e amigos, não suportam pressões familiares, não suportam quase nada, poucos suportam muita coisa. E se já naufragam ou deixam, abandonam suas convicções por conveniência. Noé não, ele não abandonou suas convicções por conveniência, porque era um homem íntegro, era um homem que realmente temia ao Senhor. A relação dele com Deus o levava a ter uma relação correta com a esposa, o levava a ter uma relação correta com os filhos, o levava a ter uma relação correta com a cultura e a sociedade. O que quer dizer é que se eu não tiver no meu íntimo um relacionamento com o Senhor firme, inabalável, não é isso que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 58? Sede firmes, inabaláveis, sabendo que o vosso trabalho do Senhor não é vão. Se eu não tiver uma convicção firme e inabalável no meu coração e na minha mente, conforme a Escritura, eu não vou ter uma relação correta com o meu próximo. E o próximo de quem é casado é o cônjuge, a família e depois o resto do mundo. Um outro que você pode lembrar, semelhante a Noé,
é Jó, que pode ter vivido antes de Noé. Há possibilidades. Ou se ele não viveu antes de Noé, ele viveu no período dos patriarcas. E diz lá o texto de Jó que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. O verso 9 ainda, irmãos, aí no texto de Gênesis 6, diz que esse homem agraciado, esse homem íntegro, justo, esse homem andava com Deus. E se você observar o texto, dá um detalhe importante, diz que ele era justo e íntegro no meio dos seus contemporâneos. Noé não era produto do meio, ele vivia de forma íntegra e justa diante desta humanidade que Deus está virado. Ou seja, não é justificativa aceitável diante de Deus dizer todo mundo faz. Mas todo mundo faz isso. Todo mundo é assim, não é dessa maneira que as pessoas falam? Na igreja, mas todo mundo faz. E se todo mundo for para o inferno, você vai também? Noé não pensava assim. Ele era um homem íntegro e justo entre os seus contemporâneos. E ele andava com Deus. Esse verbo andar com Deus é o mesmo verbo que aparece no capítulo 5, verso 22. Andou Enoque com Deus. Andar com Deus é andar na aliança, como eu já expliquei. Mas esse verbo tem uma questão interessante gramaticalmente. Significa que Deus, a ação primeira é de Deus. Deus andava com Noé e Noé andava com Deus. O que isso quer dizer? Noé andava com Deus não porque ele era especial e melhor que os outros. Noé andava com Deus porque Deus andou com ele. Então ele, em resposta ao andar com Deus, é Deus que o liderava. Lembra aquele texto que Jesus fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, que é meu fardo, que é suave e leve, e aprendei de mim. Aprender de mim não é andar com ele. Lembra quando Deus falou para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito? Lembra quando Deus libertou Israel do Egito, e uma coluna de fogo à noite guiava o povo, e uma coluna de nuvem de dia, e o anjo do Senhor guiava o povo? Israel andava com Deus. Lembra quando o Senhor Jesus, ao ser ressuscitado, depois de 40 dias com os discípulos, antes de ser levado às alturas, disse aos discípulos: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Lembra o que Apocalipse diz? Que nós estaremos na nova Jerusalém, habitando com Cristo, e o veremos face a face. Noé andava com Deus, e nós andamos com Deus. Se você é crente, você anda com Deus, e você anda com Deus porque Ele anda com você. Nós sempre estamos na presença dEle, nós sempre estamos diante dEle, e assim Noé vivia nos seus dias. O apóstolo Pedro, citando Noé, diz que, falando sobre o juízo, diz que Noé era pregoeiro da justiça, lá em 2 Pedro 2,5, significa que Noé era evangelista. Noé, durante os 120 anos, Pedro fala que ele pregou o evangelho àquelas pessoas, ele disse para elas se arrependerem, ele clamou para que elas pudessem. Ele não foi egoísta: Deus vai livrar a minha família, o que importa é a minha família. Não, ele queria que as pessoas se arrependessem. Mas tudo isso por quê? Porque Noé andava com Deus. Nós vemos também nesse texto, terminando aí, o verso 10, diz que ele teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Noé tinha uma esposa só e teve 3 filhos. Noé foi um bom pai, educou seus filhos na aliança. Mas se você observar o capítulo 9 de Gênesis, verso 22, é depois do dilúvio, onde Deus vai recriar a humanidade recomeçar a humanidade através de Noé e sua família. No capítulo 9 de Gênesis, verso 22, fala: Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai,
fê-lo saber fora de seus 2 irmãos. Lembra quando Noé fez uma vinha lá, fez um vinhozinho e ficou bêbado? E aí ele ficou nu lá na tenda. Noé errou, pecou. Embebedar-se é pecado. E aí Cã viu o pai nu, e ao invés de não olhar para a nudez do pai, chamou os irmãos para ver ainda. Mas esse verbo aí, no capítulo 9, no verso 22, que diz que Cã viu, esse verbo viu, aí no hebraico, quer dizer que Cã viu a nudez do pai com desejos homossexuais. Ele desejou o pai sexualmente. E aí você vai entender porque Noé é um amaldiçoador. Agora, Cã vai dar reinício aos filhos de Caim, aos desobedientes, aos que vão se rebelar contra o Senhor. Cã não era crente. A pergunta é: onde Cã aprendeu a homossexualidade? Foi lá antes do dilúvio, naquela cultura lá no capítulo 6. É a feita daquela, sempre existiu. Mas aqui a questão é que não estou destacando o fato da forma como ele viu. Eu só estou querendo mostrar o seguinte: apesar de Noé ter educado os seus filhos da aliança, nem todos eram crentes. Então é possível que um homem de Deus como Noé faça o que a Bíblia manda. Isso não é garantia que os filhos são crentes, porque a palavra de Deus diz em Ezequiel 18 que tanto a alma do pai como a alma do filho pertence ao Senhor, e a alma que pecar, essa morrerá, tanto a do pai como a do filho. Deus trata individualmente a relação do pai e do filho com ele, mas o pai e a mãe têm a responsabilidade diante de Deus de educar, de instruir, de ensinar a andar com Deus, mas não tem a responsabilidade de redimir o filho. Isso é o Espírito Santo. Cã não era crente. Cã andou longe do Senhor. Terminando então, o que isso tudo quer nos ensinar, irmãos? O mundo nos pressiona de todos os lados a mudar de opinião, a ter comportamentos imorais. Se Noé era um homem íntegro antes do dilúvio, Cã não era. Cã entrou na arca em obediência a seu pai, mas ele não era crente, ele não tinha integridade no coração. Depois ele revelou isso. Mas nós, individualmente, devemos ser íntegros diante do Senhor. Você não tem que vir à igreja por religiosidade. Deus não se agrada disso. Deus não precisa da minha religiosidade, nem da sua. Deus não precisa de nós para nada, mas nós precisamos dele para tudo, para respirar, para viver. Nós dependemos dele em todas as coisas, o trabalho, o sustento, mas principalmente, somente através de Cristo, seu único Filho, é que nós temos a redenção, somos agraciados. Nós só podemos andar com Ele porque Ele anda com a gente. Nós só podemos aprender o seu Evangelho porque Ele nos ensina. Nós só podemos vencer os pecados do nosso coração porque Ele nos dá graça para vencer. Nós só podemos vencer e interpretar o nosso tempo se nós caminharmos cada vez mais conforme a sua vontade, guardando os seus mandamentos. Nós não podemos ser moldados por esse século no nosso pensamento. Nós não podemos dizer: olha, eu faço isso porque olha o crente lá que faz, o membro da igreja, olha aquele outro que faz, não sei o que, não acontece nada. Você não tem que medir a sua vida pela vida dos outros. Você tem que medir a sua vida por uma só vida: Cristo Jesus. É por esta vida que você mede a sua. E na medida em que você mede a sua vida pela vida dele, qual a conclusão que você chega? Senhor, me dá graça para ser igual ao teu filho. Senhor, me dá graça para vencer os meus pecados. Me dá graça, Senhor, para não ser moldado pelo meu tempo,
Me dá graça, Senhor, para não cair na pressão desse século. Me dá graça, Senhor, para não perder as convicções que eu não posso perder a Tua palavra. Me dá graça, Senhor, para continuar crendo que o Senhor vai restaurar todas as coisas, ainda que eu faça parte da minoria deste mundo, como não é. Senhor, me dá graça para não olhar ao redor, aos meus contemporâneos, mas olhar para o autor e consumador da minha fé, que é Cristo Jesus. Que eu e você possamos andar com o Senhor e construir um casamento, uma família e relacionamentos pautados pelo Evangelho e não por esse tempo que quer nos afastar de Deus. Amém.